Agora, com relação aos homossexuais, vamos avançar nessa outra fala dele aí, nessa outra colocação. Tem a frase polêmica, inclusive, na entrevista, que é o seguinte, aspas, hoje em dia é obrigatório achar lindo a relação homossexual, fecha aspas. Mas aí eu já te passo logo de cara, passando aí um puxão de orelha em Olavo de Carvalho, porque ele, como astrólogo que é, deveria considerar que os astros e estrelas têm lá seus caprichos, entendeu? Ele não poderia ter feito uma afirmação. Como astrólogo, ele não deveria ter falado. É isso que ele falou como provocador aí no caso. Ô, Edgar, só pra fazer uma correção, o termo usado por ele, eu tinha posto no roteiro... Gaysismo? É gaysistas, tá? Não foi o gaysismo. Gaysista. Ele responde uma pergunta, o primeiro termo utilizado por ele na resposta é gaysistas. Até porque gaysismo tá fora de uso, né? Denota uma anomalia, uma doença, enfim. É o ismo, né, no final. Ele aderiu ao politicamente correto, vejam vocês. Vai, Caio, tô curioso pra saber sua opinião sobre isso. Vamos. Eu separei uma outra frase dele também, ainda bem que a gente não pegou a mesma, Edgar, que é o seguinte, ele fala o seguinte, a moral judaico-cristã aceita grupos minoritários, mas não aceita que estes grupos ditem normas para a maioria. Aqui, a crítica que está por trás disso é, as minorias organizadas, elas sequestraram o protagonismo político, né, criando uma maioria silenciosa que só foi se manifestar agora nas urnas. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque aqui ele está falando de aspectos morais, mas isso se aplica a vários campos da política. Por exemplo, qual que é a minoria que sequestrou o Congresso Nacional? A bancada dos servidores públicos. Aqui no Brasil, a gente tem a população total de servidor público é 5,6%. No Congresso, eles são 26%. Se você pegar o número de parlamentares que já fizeram algum projeto de lei encampando as pautas desse grupo, é mais de 300. Então é o seguinte... é um grupo minoritário dominando. Então, só para dar um exemplo, para o ouvinte perceber que isso daí não é uma coisa tão fora da caixa. Isso realmente acontece. Até citando o Marcelo D2, eu me organizando, consigo desorganizar. Bom, voltando a falar então... Não, esse é o Chico Sainz. É? Então é o D2 citando o Chico Sainz. Pode ser que sim. Ótimo, então vamos lá. Da lama ao caos, do caos à lama. Boa. Falando aí sobre o termo gaysista, né? O Olavo, ele fala muito da politização da sexualidade. E tudo que é pessoal é político. Foucault, né? Eu aprendi aqui com o Fefito. Mas, por outro lado, na mesma entrevista, olha só, para surpresa de muitos, ele fala o seguinte, sobre as relações homossexuais e tal. Ele fala, eu não me escandalizo. Pode viver a vida sexual do jeito que quiser. A contraposição que ele faz é entre tolerar e respeitar, que isso fica muito claro nessa outra frase dele, contra aplaudir e incentivar. Eu acho que a dúvida dele é nesse sentido, porque qual que é o ponto? A gente não consegue nem legislar, nem controlar e nem é correto a gente agir sobre o foro íntimo das pessoas. Ele cita o caso, por exemplo, do escritor Graciliano Ramos, que é patrimônio nacional, mas que chegou a declarar que ele tinha uma reação emocional e física negativa diante, por exemplo, de um beijo gay, por exemplo. Então ele fala o seguinte, você não consegue controlar isso. O que não pode acontecer é isso virar discriminação. Então, Caio, tem uma coisa que é uma diferença que as pessoas precisam entender muito basicamente. O tal protagonismo da minoria que as pessoas falam não é exatamente uma busca por protagonismo, não. É uma busca por ter direitos que todo mundo já tem. Eu acho tão curioso quando as pessoas acham que LGBT estão em busca de privilégios, quando o privilégio que a LGBT tá buscando é poder casar, adotar filho e dividir plano de saúde ou pensão e etc. Coisas que sim, em alguns estados a gente tem jurisprudência e pode ter, mas ainda assim pode ter um juiz que passe uma caneta e a gente não tenha. Podem revogar o casamento. Tem uma diferença que ele diz aí entre tolerar e respeitar. Sim, Olavo, eu odiaria te ver beijando outro cara também. Não é a imagem que eu quero ter na minha cabeça, mas eu certamente te respeitaria por isso. Ninguém incentiva ninguém a isso. Se houvesse um incentivo, e eu acho que a pessoa é para o que nasce, eu pelo menos sou desde criancinha, se esse tipo de incentivo acontecesse, quando a gente vê um beijo entre dois homens ou duas mulheres no cinema ou na televisão, ia ter um monte de criancinha gay no dia seguinte. E veja você, Caio, cresci vendo um monte de beijo hétero e deu no que deu. Posso só... Pra fechar. Vai lá, pra fechar mesmo. Então, pegando o último exemplo que o Fefito deu de adoção de criança por casal homossexual. Eu sou favorável.
mas da ótica da criança. E isso é determinante, por quê? É menos a pretensão de adotar e mais a pretensão de ser adotado. O que é melhor para uma criança? É melhor para a criança crescer com pais. Mas imagina a seguinte situação, e aí que você entende essa crítica gaysista do Olavo. A seguinte situação... Não você usa tem... essa palavra, pelo amor de Deus. Eu tô só Gaysista citando... Tô Ah. citando a reportagem. Você tem Pô, o ele casal... quase teve uma recaída progressista, você Não é? rompeu, Eu tava cara. com esperança Não, aqui. direitos e garantias fundamentais e pensando na criança. Você tem o casal heterossexual e o casal homossexual. Mesmo padrão socioeconômico. Para quem que a gente destina a criança? Na minha visão, para o casal heterossexual, até por uma questão de diversidade, para ele crescer com pai e mãe. Na minha visão, pra quem tiver mais psicologicamente bem avaliado.